Olá, meu amigo, minha amiga, você que é aluno da Escola Sabatina, você que é assistente aqui desse canal, que privilégio é poder estar com você. Nós chegamos agora à lição de número 3 dessa nossa série do Amor e a Justiça de Deus, e ela tem um título muito interessante, que é Agradando a Deus, né? Seria possível, esse é o tema, né? Nós, seres humanos limitados e pecadores, agradarmos a Deus? Nós, nessa semana, vamos ver se isto é possível e por que é possível. Então, eu começo com a pergunta clássica que organiza toda a lição desta semana, né? Por que é possível agradar a Deus? Algumas respostas. Primeira delas, né, é porque diante de Deus nós somos valiosos, né? Quando você estuda a parábola do filho pródigo, a volta do filho pródigo ilustra esse amor de Deus, do Pai, e o valor que ele dá ao filho. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Deus se alegra, Deus tem prazer, não é? Por meio do seu povo. Então, o texto bíblico diz assim: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3,17. Né? Então, isso mostra Deus, não é? nos amando, Deus se deleitando conosco, ele sente prazer. Não é? A Bíblia diz que há alegria no céu, né? Quando um pecador se arrepende. Então, nós podemos agradar a Deus, claro, com a nossa vida, com a nossa entrega, com a nossa conversão. Não é? Então, uma outra razão, essa é a razão básica, né? Que nós somos o objeto do amor de Deus. Agora, como é possível, em outras maneiras, de agradar a Deus? A Bíblia fala de algumas delas, né? No segundo bloco aqui eu discutiria isso. Primeiro, a Bíblia diz que com orações sinceras nós agradamos a Deus, né? O texto bíblico comprova isso, diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos, dos justos, é o seu contentamento. Provérbios 15, verso 8. Né? Outra forma, além das nossas orações sinceras, com nossos atos de justiça, num mundo de tanta injustiça, num mundo de tanta desgraça, num mundo de tanta infidelidade, de tanta falta de verdade, o texto bíblico diz assim: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Provérbios 15, verso 9. Ok? Uma outra forma que Deus se alegra conosco é com atos de doação da nossa parte, seja para ajudar a igreja, seja para ajudar os menos afortunados, doando alguma coisa. A Bíblia diz assim que Deus ama aquele que doa com alegria, segundo Coríntios 9, verso 7. Quando você dá a sua oferta, quando você dá o seu dízimo, quando você entrega alguma coisa, isto agrada a Deus. Você não precisa fazer isso para comprar a Deus, mas isto sobe diante de Deus como algo positivo, demonstrando o seu amor e o seu agradar a Deus. Porque nós devemos existir e viver para isso. A nossa vida deve ser em função de agradar a Deus e de não agradar ao diabo e ao pecado. Né? Um outro texto bíblico diz que com fé nós podemos agradar. Então são formas: oração, doação, fé, obras de justiça. Né? Com fé, o texto de Hebreus 11, você conhece bem: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Mas tudo isso ocorre por quê? Essas coisas, a doação, a oração, os atos de justiça, a fé, vem por quê? Vem por meio de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós agora não temos nenhuma condenação e nós vivemos para agradar a Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. Então, a graça disso tudo é que Deus prova, diz Paulo, o amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, seus inimigos. Então, diante disto é que nós temos que responder a esse amor de Deus, por gratidão, por amor, aquilo que Deus nos ensina, não por obrigação, não por medo do fogo no tempo do fim, não por medo de qualquer coisa, de retaliação ou coisa parecida, mas por amor a esse Deus, não é? E aí eu queria concluir a lição dessa semana citando para você o texto bíblico que fala sobre
pedras vivas. Diz assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. O que ele está falando? Da igreja. Cada um de nós é uma pedra nesse grande edifício que se chama igreja, povo de Deus. E ele diz assim, vocês são edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, você deve agradar a Deus, eu devo agradar a Deus. Por isso, também na Escritura, diz o apóstolo, se contém o seguinte, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 2, 4 a 6. Como é que a gente pode ser essa pedra viva? Às vezes a gente pode ser na igreja uma pedra de estorvo, não é verdade? A gente pode ser na igreja algo que desagrade a Deus e desagrade as pessoas também. Como é que a gente pode passar por isso? Eu volto ao que já discutimos na lição dessa semana, passando pela conversão, pela nova vida. Nós deixamos de ser pedras brutas, pedras sem sentido, pedras deslocadas, para sermos pedras vivas, edificando o corpo de Cristo, que é a igreja. Cada um de nós deveria fazer um exame disso tudo. Estou eu sendo uma pedra bruta ou estou eu sendo uma pedra viva dentro desse edifício que chama-se igreja, povo de Deus que se prepara para a volta de Jesus? Deus abençoe você, viu? Na semana que vem, se Ele permitir, estaremos aqui de volta para mais uma lição deste fabuloso trimestre que está falando sobre o amor e a justiça de Deus e as suas implicações na questão da origem do mal, da perpetuação do mal, do sofrimento, daquelas perguntas clássicas que nós crentes temos e que os não crentes também têm. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Até a próxima lição.